estava assistindo em outros canais, na Globo News e tal, como é que eles deram as manchetes, né, do depoimento do Freire Gomes e do depoimento do próprio Batista Júnior. Até destaquei aqui um dos momentos, uma das manchetes, como é que a Globo estava aqui, olha. Freire Gomes avisou o Bolsonaro sobre responsabilização penal. Ex-comandante do Exército detalhou as reuniões golpistas. Parece que ele é um salvador, que ele é assim, um democrata que avisou o Bolsonaro. Cuidado, senão você pode ser responsabilizado. Isso aqui é uma. Tem uma outra manchete também. Freire Gomes nega ter ordenado a visita de Teófilo a Bolsonaro. Isso aqui é uma história complicada, porque o Teófilo é o outro general que chefiava os Kids pretos e que foi visitar o Bolsonaro no palácio. Diz o Teófilo que foi a mando do Freire Gomes e o Freire Gomes diz que não mandou ele conversar com o Bolsonaro. Então, o que ele foi fazer lá? Bater papo? Fazer sessão de descarrego com o Bolsonaro? A gente não sabe. De qualquer maneira, fica essa tentativa de transformar os dois, esse é o Teófilo, né? Mas de transformar os dois, o Freire Gomes e o comandante da Aeronáutica, em salvadores da democracia. O depoimento do Batista Júnior tem trechos bem interessantes mesmo. Em parte, essa tese se baseia no próprio depoimento dele. Vamos ver aqui na tela rapidinho, depois mais tarde a gente vai detalhar com a Juliana. Mas ele conta, né? Essas transcrições são engraçadas da polícia, né? Esse porque o escrivão da polícia vai detalhando o que o sujeito falou. O indagado afirma que é isso, que é aquilo, que é aquilo. E ele diz que deixou claro a Jair Bolsonaro, em uma dessas reuniões, que tais institutos, ou seja, Estado de Defesa, Estado de Sítio, não serviriam para manter o então presidente no poder após 1º de janeiro. Que o ex-presidente ficava assustado quando ouvia isso de um militar. Eu achei interessante ele usar essa expressão. O Bolsonaro ficava assustado quando ouvia do chefe da Aeronáutica. Não pode fazer isso não, o Jair, né? É porque ele esperava que todo mundo, né, já desfilasse de tanque e na rua para garantir a continuidade do mandato. Pois é. E aí, então esse aqui é depoimento do Batista Júnior, tá? Que o Bolsonaro ficava assustado quando ouvia não é bem assim. E diz o Batista Júnior, general Freire Gomes, do Exército, também tentava convencer o então presidente a não utilizar os referidos institutos. E segue. Continua o depoimento do Batista Júnior nesse pequeno trecho que nós separamos aqui. Vamos para a próxima página aqui do depoimento dele. Bom, aí é que vem o interessante, né? O Batista Júnior diz: o então comandante do Exército, general Freire Gomes, afirmou na reunião com Bolsonaro que, caso tentasse tal ato, decretar estado de sítio, estado de emergência, teria que prender o presidente da República. Isso aí virou a principal manchete nos sites e tal, porque o Batista Júnior disse isso. E que em outra reunião dos comandantes, o depoente deixou evidente a Jair que não haveria qualquer hipótese do então presidente permanecer no poder após o término do seu mandato. Mas presta atenção, isso eu acho interessante. É o comandante da Aeronáutica dizendo que o comandante do Exército ameaçou prender o Bolsonaro. Me chamou a atenção que no depoimento do Freire Gomes, ele não conta isso. Ele não diz, eu disse que ia prender o Bolsonaro. Quem conta é o Batista Júnior, né? Mas daí passa aquela imagem de que eles estavam tentando salvar a democracia naquele momento. Gabi, mas sabe o que acontece? Se a gente reconstitui o que estava acontecendo em novembro, dezembro de 2022, vocês se lembram? Os acampamentos na frente dos quartéis. E aí, no meio daquela confusão, os acampamentos, aquela loucura toda, pedindo golpe, as pessoas estavam pedindo golpe de Estado. Os militares, em vez de esvaziar a porta dos quartéis, apoiaram a permanência. E esses comandantes, apoiaram a permanência. Seguraram essa gente lá. Seguraram. Senão eles iam embora. Pegavam o ônibus, voltavam para Araraquara, para o interior do Brasil inteiro. Tinha gente do Brasil todo. Não, eles seguraram. Está lá o Braga Neto com um chicletinho na boca, mascando um chicletinho, dizendo, pera aí, segura aí, vem novidade, vem coisa boa. O Braga Neto... com certeza. Agora, eu gostaria de lembrar que esses dois, que hoje aparecem como salvadores da democracia, o Batista e o Freire Gomes, também seguraram as pessoas na porta do quartel. Eu me pergunto, se o MST fizesse acampamentos na porta do quartel, o que tinha acontecido, hein? 2 meses acampados na porta do quartel. Apanhava todo mundo e ia preso em 2 dias. 2 dias, não tinha conversa. E, na época, até publicaram uma nota conjunta das 3 forças. Nós temos aqui na tela também para mostrar.
Esse é o Braga Neto mascando o chicletinho que o Chico Sá lembrou. Mas a nota dos 3 comandantes, Aeronáutica, Marinha, está aqui, ó, assinado pelos 3, ó. O Almir Garnier da Marinha, o Freire Gomes pelo Exército e o Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, dia 11 de novembro de 2022. Eles, no meio dessa confusão, o Lula ganhou a eleição, aquele diz que me diz, não, o Lula não toma posse, não vai subir a rampa, acampamento na porta do quartel, e o que fazem as Forças Armadas? Fazem essa nota cheia de dubiedades, de truques, inclusive os 2 que agora aparecem como democratas. Eles falam nas tradições das Forças Armadas, sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos da nossa história, ou seja, reafirmando essa falácia, essa mentira de que Forças Armadas são poder moderador. Não são, não está isso na Constituição, mas eles publicaram a nota malandramente para dizer, nós somos, a gente faz o que a gente quiser e segura as pessoas lá na porta dos quartéis. E aí destacava que era necessário garantir a liberdade de reunião, portanto, liberdade de permanecer na porta dos quartéis. E a liberdade de locomoção no território nacional, para que todos esses manifestantes pudessem ir com caminhão para lá, ônibus para cá, parar a rodovia, parar o que quisessem. As Forças Armadas, dizia aqui no final a nota, permanecem vigilantes, atentas e focadas em seu papel constitucional na garantia da soberania, da ordem e progresso. Então ali eles reafirmavam, a gente vai dizer o que pode e o que não pode, e em nenhum momento mandaram sair ele da porta. E em nenhum momento deram ordem de prisão efetiva ao Bolsonaro. Então, tem que tomar cuidado com essa construção feita por setores das Forças Armadas, que é para, nesse momento gravíssimo, em que o Bolsonaro vai para o centro da apuração e os generais Heleno, Braga Neto do Chicletinho e outros, e o almirante Garnier também vão para o centro, as Forças Armadas tentam sair e dizer, não, a gente não estava, a gente até avisou o Bolsonaro que não era para dar o golpe. Mas malandramente mantiveram os acampamentos na porta do quartel. Eles estavam se reunindo com o Bolsonaro nesse momento. Nesse momento aí. E naquele momento, para quem não lembra, o momento do Bolsonaro era um Bolsonaro fingindo uma depressão, lembra? Ele aparecia deprimido. Aparentemente deprimido para passar para a nação. Saía matéria todo dia, Globo, Folha, Estadão, Bolsonaro deprimido, coitadinho, barará, barará. Estava lá tramando essa parada toda. Fazendo várias reuniões que nos depoimentos aparecem. Reunião tal dia, reunião tal dia, reunião tal dia, reunião no Alvorada, depois reunião dos chefes militares no Ministério da Defesa, aí o Bolsonaro não estava, mas tinha emissário do Bolsonaro na reunião. Olha, o Bolsonaro estava operando o golpe e esses caras eram chefes das Forças Armadas durante essa operação. Então, muito cuidado com essa construção de heróis da democracia que esses militares tentam trazer nesse momento, né? Porque havia, de fato, uma articulação golpista. A tentativa é de circunscrever o golpe, agora que não dá mais para negar, porque tem minuta, tem documento, tem um monte de indícios e depoimentos, é circunscrever na cozinha bolsonarista. Alguns militares, não vai ter como deixar de responsabilizar, então o próprio Jair Bolsonaro, os generais Heleno, Braga Neto e esse Teófilo, também me parece que está bem complicada a situação dele, e alguns civis. Felipe Martins, que é o intelectual, autor aí, intelectual com muitas aspas, autor desse documento para justificar o estado de sítio, esse aqui está preso, viu? Está preso. E apareceu mais uma personagem nos depoimentos hoje, que insuflava o golpe. Carla Zambelli, civil, deputada. Sim. A deputada que no dia da eleição saiu de arma na mão por São Paulo. Ela é citada no depoimento, aqui a Carla Zambelli, ó, se acha um gênio. Citada no depoimento do Batista Júnior, do comandante da Aeronáutica, porque ela foi procurar o Batista Júnior nesta fase e dizer, olha, comandante, apoie o nosso presidente, não deixe ele na mão, querendo dizer, dê o golpe, ajude a dar o golpe. Ele falou disso e está no depoimento que o Alexandre de Moraes liberou hoje para que a gente possa ler na íntegra. A gente tem esse trecho também aqui, né, em que a Carla Zambelli, esta que no dia da eleição aparece armada, perseguindo um homem pelas ruas de São Paulo, essa cena aqui. Eu rio, mas é um pouco de nervoso. Imagina, na véspera da eleição, uma coisa dessa. Foi uma ameaça aberta. Mas vamos para o documento aqui, ó, o depoimento do Batista Júnior. Olha o que ele diz que no dia 8 de dezembro, após a formatura de aspirantes
em Pirassununga, que é onde tem uma escola militar, né, da aeronáutica, o depoente foi interpelado pela deputada Carla Zambelli com a seguinte indagação: brigadeiro, o senhor não pode deixar o presidente Bolsonaro na mão. E que o depoente respondeu: deputada, eu entendi o que a senhora está falando e não admito que a senhora proponha qualquer ilegalidade, que ela estava propondo o golpe. Então, há vários indícios, a tentativa de circunscrever nesses que foram mais afoitos, Carla Zambelli, Felipe Martins, esses outros militares, e salvar a imagem das Forças Armadas. É claro que há uma diferença mesmo, porque o comandante da aeronáutica não avançou, mas participou das reuniões, manteve todo mundo lá nos quartéis. Por quê? Aí eu estou concluindo já, para daqui a pouco a gente ouvir a Juliana, o Chico, nossos outros convidados, né, Gabi? Para a gente entrar mais nos detalhes dos documentos. Porque era um jogo de ganha-ganha por parte dos militares. Se o golpe desse certo, o Batista Júnior, o Freire Gomes iam dizer: poxa, peraí, a gente manteve lá o acampamento para vocês, ajudou, né? Estamos com vocês, estamos com o golpe. Como o golpe deu errado, eles podem construir a outra narrativa, de que, não, desde o começo avisamos o Bolsonaro que aquilo era uma aventura, que a aeronáutica não entraria e que o Freire Gomes do Exército prenderia o Bolsonaro. Então eles deixaram as duas portas abertas. É o jogo de ganha-ganha e agora querem se apresentar como os campeões da legalidade, sendo que insuflaram o golpe, participaram disso, mantiveram os acampamentos. Não são o Marechal Teixeira Lott, viu, gente? Na história do Brasil, teve um militar legalista, que é o Teixeira Lott, Marechal Lott. Esse, sim, garantiu a posse do Juscelino Kubitschek, né, comandante do Exército, está aqui ó, ao lado do Juscelino, em 1955. O Getúlio tinha se suicidado em 54. Em 55, o Juscelino se elege presidente e a direita não queria que o Juscelino tomasse posse. O Lott falou: ganhou, vai levar. Ganhou, vai tomar posse. E garantiu a posse do Juscelino. Eles não são o Lott. E depois, no golpe de 64, ele de novo reafirmou, foi contra o golpe de novo. Contra o golpe o Lott de novo estava lá. Aliás, há um livro muito legal sobre o Lott, O Soldado Absoluto, do Wagner William, muito que eu recomendo a leitura. Mas então, se houve um general legalista... Era esse aí. Foi esse aqui. O Freire Gomes e o Batista foram, assim, titubeantes, né? Não dá para dizer que eles sejam iguais ao Heleno, não são realmente, e o Braga Neto, mas foram, assim, deixaram as portas abertas, podiam jogar com os dois lados. E é isso que nós estamos assistindo agora, através dos depoimentos deles, também reforçando a existência dessa articulação golpista que era conduzida pelo Jair Bolsonaro. Quanto a isso, acho que não resta mais dúvida, Gabi.